Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Dia rico em informações e análise, sempre proporcionados por esta eleição em primeiro turno, Miriam. Pois é, muita coisa aconteceu, a gente tem que refletir sobre muitos aspectos dessa eleição, né? A primeira é que, o grande derrotado foi o PT, mas a derrota não foi apenas por todos os escândalos políticos. Foi isso, basicamente, quer dizer, é a principal razão, mas também tem a razão econômica, né? Eles produziram, administrando o país, a maior crise econômica das últimas décadas, o maior desemprego, 12 milhões de pessoas. Então, isso aí também, eles foram rejeitados como administradores, também pelo seu envolvimento em crimes sequenciais. Eles entenderam que foram as últimas operações Lava Jato, foi assim que foi interpretado. Está errado, porque na verdade é uma sequência, inclusive que vem do Mensalão, depois Lava Jato, depois acrônimo. São muitas as operações que mostram sempre na mesma direção, atingem outros partidos também e atinge a confiança na política de forma geral. Então esse problema não é um problema só do PT, ainda que eu acho que o PT tem que agora fazer uma análise e parar de achar que todo mundo é culpado menos ele. Ele culpa o Ministério Público, culpa a Polícia Federal, culpa a imprensa. Culpa todo mundo. Todo mundo é culpado, ele não é culpado de nada. Então agora está na hora de fazer uma análise mais ampla do que é. Aqui ele fazia a famosa autocrítica. As esquerdas sempre fizeram autocrítica, ele nunca fez. Uma autocrítica mesmo, dizendo, olha, eu errei aqui, construirei novas práticas dessa forma. Porque é importante o partido para o país e ele precisa se reconstruir, né? Mas esse fenômeno, né, do cansaço, da fadiga com a política, ficou claro nos votos, no não voto, né, que é o voto, a abstenção, mais brancos, mais nulos. Chegou a níveis impressionantes. 30% no Brasil inteiro, quando você pega todo o país, mas chegou a mais de 40% no Rio de Janeiro, em algumas cidades chegou a mais de 40%. As pessoas que não foram votar, e a gente via muito isso no Rio de Janeiro, você andava por aí, então não, eu quero votar, eu vou, depois eu resolvo, depois eu me justifico, não vale a pena e tal. E acho que essa coisa no Rio vai crescer no segundo turno, a menos que eles consigam construir alguma discussão interessante, mas assim, muita gente, já estou ouvindo muita gente dizendo que não vai votar no segundo turno. Então, isso é assustador, e esse dado também, tem um dado que o TSE passou para mim na sexta-feira, que eu achei importante, que é o total de jovens registrados para votar, o jovem que tem voto facultativo de 16 e 17 anos, diminuiu, Milton, em 600 mil da eleição de 2012 para cá. 600 mil a menos se registraram. Então isso é muito assustador, porque o jovem é a esperança, né? Sempre de renovação, chegar a sangue novo, cabeça nova na política e tal. E principalmente porque se lutou tanto pelo voto, né? E se lutou tanto pelo voto. Então, assim, para mim, particularmente, é doloroso ver a desistência do voto. E você sabe que esse é um fenômeno mundial. O mundo inteiro está tendo desencanto com a política. Aconteceu agora na Colômbia, que teve uma abstenção tão grande que afetou o resultado. O não, ele vem principalmente dessa rejeição de ninguém quis ir votar. Né? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é muito grande, lá o voto é facultativo. E, então, assim, a gente tem que discutir, no mundo inteiro está tendo um desencanto com a política e é preciso se discutir isso melhor para a renovação, de fato, da política. Uma coisa que o Gilmar Mendes me falou, o ministro Gilmar Mendes, os jovens foram para a rua em 2013 pedindo uma nova política e depois não votam, ou desistem, ou não se registram, né? É muito ruim, né? 2 anos depois, né? Foi uma eleição que teve várias coisas. A vitória do PSDB foi clara, ela ganhou, mas aí tem que ponderar o seguinte, que a maior vitória foi em São Paulo, claro, mas aí a vitória é de um pedaço do PSDB, porque a maneira como foi feita a escolha do candidato, provocando fratura no partido, grupos que saíram da organização da campanha, da direção do partido, outras lideranças que não Geraldo Alckmin, que simplesmente eram contra o candidato, e então o Geraldo Alckmin insistiu nesse candidato e fez o candidato, né? E ele chegou ao segundo turno, ganhou no primeiro turno e
durante o discurso, ele fez já falando da candidatura de Geraldo Alckmin para 2018. Então ele abre ali também uma fratura dentro do PSDB. O PSDB é vitorioso, mas com aprofundamento dessa discussão, antecipação dessa discussão de 2018, né? Então ele também tem que discutir a capacidade de formar uma liderança, união dentro do partido. Uma outra coisa é que a maior vitória foi com o discurso contra a política, né? O discurso do João Dória. Eu fui muitas vezes a São Paulo, fiz questão de assistir a propaganda, e era uma coisa assim, o João trabalhador, eu não sou político, até ontem ele falava o tempo todo que não sou político. Ele estava dentro do ambiente da política, tinha entrado no partido político, ele fez campanha política, ele estava ali já pensando em 2018 como político, e ele não tem ao contrário do que ele disse, eu vim como gestor, ele não tem nenhuma fama como gestor, porque ele fez na área do entretenimento, da reunião de empresários, mas ele não assim, comandou uma empresa que levou a sucesso. Então, ele não é o gestor, ele se aproveitou do discurso de rejeição à política. E a rejeição à política não é boa. É bom a rejeição às práticas criminosas dentro da política, mas não a política como um todo, porque senão você acaba com a política, acaba com a representação, faz o quê? Né? Teve um outro fenômeno que eu queria comentar, que é aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem uma administração, o prefeito Eduardo Paes fez 2 vezes a administração muito boa e conseguiu fazer uma boa Olimpíada no momento em que o Estado entrou em falência e que o governo federal estava em crise. Ele conduziu, fez uma boa administração, isso as pessoas admitem, mas ele não conseguiu passar. Por que ele não conseguiu passar? Porque o eleitor estava dizendo para ele o seguinte: não aceito que você decida quem é o seu sucessor, né? Quem é o seu herdeiro político. Como o candidato Pedro Paulo tinha muita rejeição, principalmente por causa daquele evento logo no início da campanha, que foi revelado da agressão à mulher, isso aí foi fundamental, foi muito decisivo. Foi forte, foi muito forte. Para o desempenho. Ou seja, posso achar você bom prefeito, mas não acho que você é bom para escolher quem é que eu devo votar. É um pouco isso que o eleitor disse. Agora, uma outra palavra final é assim: eu olhava ontem as comemorações, as vitórias, né? E mesmo nos partidos derrotados, as reuniões e tal, como a política brasileira é masculina e branca. E parece que às vezes piora, fica mais masculina e mais branca. Então, isso em todos os partidos. Você pega os candidatos, assim, isso não representa o Brasil. Isso tem que ser discutido pelo país, porque isso não representa o Brasil. O Brasil não é assim. Então, hoje, eu me deparo com uma política que não representa o Brasil e um concurso de Miss Brasil que sim representa o Brasil. Entendeu? O concurso de Brasil teve 2 negras, lindas, aliás. Meu Deus, que mulher linda. E a política muito masculina e muito branca, Milton, para representar o Brasil do século XXI. Excelente seus alertas. Muito obrigado, Miriam. Até mais. Até mais.